Meus irmãos, eu quero vos saudar com a graça, a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom nós estarmos aqui essa noite, como tem sido bom cultuarmos a Deus nessa linda noite de domingo. E eu estou muito feliz com essa tão tremenda oportunidade que o Senhor está me dando de poder hoje cooperar com esse trabalho que, se eu não estivesse aqui participando como pregador, estaria empolgado e intercedendo também, porque essa igreja, independentemente de eu pregar no trabalho ou não, essa igreja é uma igreja que eu tenho muito carinho, que sempre me recebe de uma forma muito gratificante para mim, como pregador, para a minha família. Então, eu estou feliz com o evento, com a iniciativa, estou feliz com o pastor Christian, com a pastora Daniela e Cristina, com o trabalho que estão realizando aqui. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje falando da palavra de Deus para vocês. Eu gostaria de que nós pudéssemos observar o texto da palavra do Senhor. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Nós vamos, na verdade, ler 3 textos. É necessário que se faça assim. É preciso que nós façamos dessa forma. Você vai entender por quê. Ezequiel 28. Pastor Christian, muito obrigado pela oportunidade, pela honra que o senhor está me dando aqui. Pastora Daniela e Cristina, serva do Deus vivo, meus amigos Marquinhos Menezes e Lilian, cadê a nossa irmã Andréia, que eu vi por aqui também, serva do Senhor, que sempre nos recebe com tanto carinho aqui no culto das sextas-feiras. Jairo, uma alegria especial, estar no evento com o Jairo é a certeza de que haverá espiritualidade, talento, graça e unção. Então isso para um pregador já é meio caminho andado, né? Então, Deus seja o Pai. Fala glória a Deus aí, pessoal. Fica com vergonha não, né? Ele sabe que ele é uma benção mesmo. Ezequiel 28. Queridos, eu estou com o meu material lá fora. Se eu disser quantos DVDs eu trouxe aqui, vocês vão até rir de mim, mas não riam não, tenham misericórdia. Eu tenho 55 DVDs lá para uma multidão dessa de gente. 55 DVDs só o pastor Marcelo Graça comprava, mas eu vou pedir para ele não comprar, para ele deixar vocês comprarem também. Se eu sou dele, ele comprava sozinho, mas não compra todos, pastor Marcelo, por favor. Deixa o pessoal, nem você, Jair, por favor, deixa o pessoal lá, tá? Mas está lá fora para a glória de Deus. Ezequiel 28, verso 1, vamos começar uma pequena maratona. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Pois bem, vamos dar um salto, um avanço, o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7. O verso é o 24. O texto diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Vamos encerrar agora nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e verso 19. Melhor, é o verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho no meu coração uma palavra de Deus para compartilhar com vocês hoje aqui. Os que estão atentos
estiveram atentos à leitura, claro que observaram uma presença em comum nos 3 textos que lemos. A presença das cidades de Tiro e de Sidom. Tanto no livro do profeta Ezequiel, como no Evangelho de Jesus segundo Marcos, como no livro dos Atos dos Apóstolos, nos 3 textos aparece essa cidade. Observar profeticamente esses 3 textos e perceber como as coisas de Deus, a dinâmica do reino de Deus e a verdade da Bíblia Sagrada, ela é tremenda, porque passa décadas, séculos e milênios. É sobre essa beleza que eu quero falar com vocês hoje aqui. Mas eu quero dizer a vocês que nós temos um assunto macro. Nós vamos observar algumas coisas, mas basicamente, o que eu quero dizer para vocês hoje aqui é que a glória é de Deus. É isso que eu quero dizer aqui. Nós vivemos um tempo onde isso é importante de ser reafirmado. Deus, Ele se fez revelar através das Escrituras. A Bíblia diz que são as Escrituras que testificam sobre Deus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para a Bíblia. Se você quer saber como Deus pensa, olhe para a Bíblia. Se você quer saber como Deus age, olhe para a Bíblia. Deus nunca fez jogo de cena. Deus nunca fez graça. Deus nunca fez esconde-esconde. Sabe, às vezes a gente parece não dizer o que quer para ver se a outra pessoa descobre. Porque aí, de repente, nesse jogo, a gente percebe se o outro conhece a gente ou não. Deus não faz esse jogo. Deus sempre fez muita questão de deixar de forma bastante explícita o que Ele queria, o que Ele esperava de nós. Porque aí, quando eu não faço o que Deus espera, eu não posso dizer que não sabia, porque Ele já havia dito o que esperava. E dentre tantas coisas que Deus espera de nós, como igreja, que Deus espera do homem, dentre as coisas que Deus não negocia, não flexibiliza, não abre mão, uma delas é certa. E você já conhece esse verso de cor e salteado. O Senhor Deus disse uma vez que a glória que é dele, Ele não divide com ninguém. Não tem jeito. Você pode ver qualquer pessoa se elevar em níveis, subir patamares, dizer que é aqui isso, ou que é aquilo, que pode isso, ou que pode aquilo. Nós estamos num tempo onde, na verdade, na nossa história recente de mundo civilizado, nós temos capítulos absolutamente tristes em relação a pessoas que desejaram ser como Deus, pessoas que se auto-intitularam Deus. Nós não precisamos olhar para milênios atrás, basta que a gente olhe para o século anterior ao que estamos vivendo agora, e a gente vai perceber que essa coisa de homens desejarem se colocar na posição de Deus, isso já causou muita desgraça e muita morte no universo. Quer saber de uma coisa que aborrece a Deus? Ver alguém exaltado. Quer saber de uma coisa que aborrece a Deus? Ver pessoas desejando tronos. A gente olha para o texto, por exemplo, de Ezequiel 28, que é uma tipologia legal da queda do próprio Satanás. É um texto utilizado para se entender a questão da queda do diabo. E a gente pensa que essa foi uma história passada e que não se repete. Mas, na verdade, o que o diabo fez não é muito diferente do que muita gente nos nossos dias quer fazer. Tomar o lugar de Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço ninguém que tenha desejado se assentar no trono de Deus. Você precisa entender que tomar o lugar de Deus não é apenas desejar sentar-se no trono dele. Tomar o lugar de Deus é algo mais amplo do que isso. Porque, por exemplo, se tem uma coisa que Deus governa, é a minha vida. Deus governa a sua também. Então escute o que eu vou lhe dizer, porque isso é muito perigoso. Todas as vezes que você deseja governar a sua vida, com isso você está tomando o lugar de Deus. Porque se o governo da minha vida é algo que compete a Deus, se eu quero governar a minha vida, eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Se o governo da minha família é algo que compete a Deus, se eu quero governar a minha família, também estou querendo tomar o lugar de Deus. Mas eu gostaria que este templo, esta noite, se enchesse de um som de adoradores que entoam uma canção que diz assim: todo louvor, toda honra e toda glória pertencem ao nome do nosso Senhor. Tem glória na tua boca? Então levante a mão e libera.
Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que Deus não tem crise de carência. Deus não tem crise de afetividade. Deus não acorda de manhã deprimido esperando que eu dê um glória a Deus para ele se autoafirmar. Deus não precisa dessas coisas. Mas é fato que o exercício da glorificação do nome do Senhor pela minha boca me edifica. Pastor, edifica, porque a Bíblia diz que Abraão foi edificado na fé, dando glória a Deus. Pastor, e o que mais faz? No mínimo, mostra e prova. Deus não se torna mais Deus quando eu digo glória a Deus, mas o diabo fica envergonhado quando eu digo glória a Deus. A coroa de Deus não brilha mais quando eu adoro, mas o inferno engata a marcha ré quando uma igreja adora. Pois bem, olha isso. Nós estamos falando aqui de Tiro e Sidom. Nós vamos falar desse assunto. Nós vamos falar de glória a Deus. Nós vamos falar da glória que é de Deus. Nós vamos falar da glória da segunda casa. Mas nós vamos falar de Tiro e de Sidom. Esse povo que tem uma história antiga na Bíblia. Esse povo cuja sua história começa a ser contada lá no livro dos reis, ainda não aparecendo a cidade de Sidom, ainda apenas a cidade de Tiro. Depois as duas viriam a se unir. E aí vai aparecer sempre Tiro e Sidom. Mas lá em Reis você vai observar que no tempo em que Salomão desejou, ou melhor, Davi desejou e Salomão concretizou a obra da edificação do templo para o Senhor Deus, que era o primeiro templo fixo de louvor e de adoração ao nome do Senhor, você vai perceber a participação efetiva e importantíssima de um homem chamado Irão. Irão era rei de Tiro. Você vai ver que Irão cooperou e contribuiu de uma forma bastante consistente com a edificação do templo ao Senhor Deus. Basicamente, os materiais que foram usados na construção do primeiro templo vieram de dois lados. De Davi, que durante todo o seu reino fez uma gigantesca reserva para o momento da construção do templo, e de Tiro. Irão, como rei de Tiro, tinha uma relação amistosa com Israel, cordial com Israel. Essa relação passou do campo da diplomacia e tornou-se uma aliança, uma amizade, a ponto de que os cofres de Tiro, preste atenção nisso, os cofres de Tiro foram abertos e, sem economizar, Tiro fez um investimento pesado através do seu rei Irão na construção do templo em Jerusalém. Essa é a primeira grande marca que é nos apresentada através desta cidade. Nós começamos a ver a cidade de Tiro como uma cooperadora fundamental para a edificação do templo. Fixe isso na sua mente. A Bíblia começa a nos apresentar essa cidade abrindo os cofres para contribuir e cooperar com a edificação do templo em Jerusalém. Só que as coisas vão se complicando com o passar dos anos. A dinastia deste homem que estava aliançado com Israel, Irão, ela se finda quando um sacerdote chamado Etibaal se rebelia contra ele, mata o representante da sua dinastia e proclama-se como rei. Esse sacerdote em questão, ele não é muito conhecido, mas a filha dele é conhecidíssima. Sabe como é que é o nome da figura? Jezabel. Esse homem que quebrou o círculo de aliança que havia entre Tiro e Israel, de cooperação, esse homem, que era um sacerdote, proclamou-se rei. Esse homem pega a sua filha Jezabel e casa ela com o rei de Israel, Acabe. E aí, você já sabe no que isso deu. É o princípio da introdução do culto a Baal em Israel. Agora você já está ligado no mistério, porque preste atenção como o cenário mudou drasticamente. Porque num primeiro momento nós temos uma Tiro que abre os cofres para cooperação. No primeiro momento nós temos uma cidade que coopera de uma forma consistente
com a edificação de um templo para o louvor da glória de quem? De quem? Mas agora essa cidade entra em cena na sua relação com Israel para um papel inverso. Através dessa cidade, agora, ela que havia exercido o papel de levantar um templo para Deus, ela agora coopera ativamente para a introdução do culto idólatra em Israel. Isso é um desserviço. Isso é uma mudança, uma alteração triste. Isso começa a acender um temor no meu coração, porque eu percebo que a história vivida por Tiro, essa história de cooperação para erguer e cooperação para derrubar, cooperação para edificar e cooperação para destruir, essa história é vivida por muita gente, porque muita gente que ajudou a igreja brasileira, enquanto instituição, a chegar aonde chegou, hoje presta um contrasserviço para a mesma igreja, como profeta de Baal, profeta da mentira. Muitas das pessoas que cooperaram ativamente para a difusão do Evangelho de Cristo no Brasil, hoje se limitam a ser gente frustrada, que liga uma .50 e metralha a liderança espiritual no Brasil. Há um ai de Deus para os que cooperaram e hoje destroem. Há um ai de Deus para os que ergueram e hoje abatem. Mas o que eu quero dizer para você de início esta noite aqui, é que a sua vida e a sua casa, que elas jamais mudem de papel. O papel da minha vida e o papel da minha família jamais se inverterá. Eu vim profetizar que a boca que adora jamais maldirá o nome do Senhor. Eu vim aqui profetizar que os pés que caminham para o santuário jamais caminharão para a idolatria novamente. Eu vim aqui profetizar que uma casa que está no altar de Deus deu a Deus para Baal para sempre. Segure na mão desta pessoa linda que está do seu lado. Dê uma boa chacoalhada e ele diga: não vira a casaca não, hein, minha filha. Diga. Não vire a casaca não, hein. Diga: não muda não, hein. Continua fazendo exatamente o que você está fazendo agora. Mandando glória para quem é digno. Mandando glória para quem é digno. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Virada de casaca. Que virada de casaca. A coisa ficou tão séria. Israel está contaminado por essa praga chamada idolatria. Entrou com força, criou raiz, ficou e parecia que não ia sair nunca mais. A Tiro que coopera é agora a Tiro que derruba. E a coisa fica tão séria. A coisa vai ficar tão séria. Que veja só que coisa terrível. Veja só que efeito contrário. Diga para mim, qual foi a maior razão que levou Deus a permitir o cativeiro de Jerusalém? Idolatria. Não houve nada que tivesse aborrecido tanto a Deus. Ei, as pessoas falham, você pensa que Deus não sabe disso? As pessoas se entristecem, falam que não deve, você pensa que Deus não sabe disso? Mas o cheiro da idolatria enojou o Senhor Deus a tal ponto, que ele diz assim: eu vou punir vocês, eu vou pôr vocês no cativeiro. E o cerco da Babilônia começa a se instaurar ao redor de Jerusalém. Os profetas mentirosos dizem: fica tranquilo, porque eles jamais vão passar aqui para dentro. Nós temos o templo, e no templo está a arca. Quem tem templo e quem tem arca, o inimigo não destrói. Tinha templo, tinha arca, mas não tinha fidelidade. Tinha móveis, tinha paredes, tinha madeira, tinha status, mas não tinha coração. Não é isso que segura um povo, não é isso que segura uma igreja. O que segura uma igreja é fidelidade ao Deus de toda a terra. Narai. Eu estou sentindo uma graça tão grande aqui que eu vou sair voando daqui a pouco. Escute isso. Não era. E lá dentro, gente comprometida com a verdade, dizendo: não é assim não, hein. Deus mandou dizer que entregou todo mundo que está aqui na mão deles. Eles vão entrar e vão arrebentar com tudo. Não deu outra. Entraram.
tiraram fogo na cidade, sequestraram gente, mataram sacerdotes e derrubaram o templo. Fizeram o quê? Fizeram o quê? O templo está no chão. Onde essa história de templo derrubado, de cidade saqueada, onde essa história começou? Começou na idolatria. E a idolatria entrou por causa de quem? Tiro. Então a Tiro que ergue o templo, é a Tiro que coopera para a sua destruição. Eu não estou falando aqui alegoricamente, profética, eu estou falando literalmente. Tiro ergueu e derrubou. Em Ezequiel 28, a coisa já está em níveis. Deus está irado. Deus tem um ai na boca. Deus está revoltado. Porque não bastasse essa cooperação direta com a introdução do culto idólatra em Israel, ainda tem gente em Tiro dizendo que é Deus. Aí que acabou com tudo. Deus ficou bravo. Ezequiel, abre esta bocarra santa e fala, meu filho. Fala, porque tem alguém aí dentro de Tiro que é homem, mas está se sentindo, se achando como Deus. E está por aí dizendo que vai se assentar no trono de Deus no meio dos mares. Manda recado para ele que eu vou tirar ele do lugar onde ele está pensando que está. E aí a gente sai de Ezequiel 28 com uma marca. Essa marca é tão profunda, é uma marca tão contundente, porque escute isso, quando nós vamos falar sobre a queda de Satanás, nós usamos o texto de Ezequiel 28. A profecia que Deus liberou para o príncipe de Tiro, a profecia que Deus liberou para o rei de Tiro é um tipo legal da queda do próprio diabo. Olha isso. Enquanto alguém está assentado num trono em Tiro dizendo que é Deus, é como se o diabo estivesse assentado. Tiro tornou-se uma metáfora do reino das trevas. Tiro tornou-se uma alegoria de uma história de rebelião que foi protagonizada pelo próprio Satanás. Quem está comigo, diga amém. Então continua. E aí o texto vai embora, corre, e a cidade com essa marca. E a cidade com essa marca. Aí chega o ministério bendito e santo da pessoa de Jesus Cristo. Meu pai. Olha o que vai acontecer. Há muito eu já fui tocado pelo Espírito a perceber que é uma ingenuidade gritante, uma carnalidade enorme, um ceticismo barato. A gente olhar para as atitudes de Jesus e acreditar que ele fez coisas por fazer. Se eu pensar que Jesus escolheu aleatoriamente, pastor Cristian, os lugares onde ele foi, eu estou louco. Se eu pensar que Jesus escolheu aleatoriamente as pessoas que ele curou, eu estou doido. Tudo que Jesus fez tinha um propósito. Quando Jesus, por exemplo, pisava num lugar, ele pisava para agir em 3 dimensões. Quantas? Quantas? Primeiro, a sua ação estava no tempo presente, porque ele estava realizando-a naquela hora. Mas ele não agia só pelo presente, ele agia pelo presente para corrigir problemas do passado e projetar o futuro. Não vou repetir, você perdeu uma boa oportunidade de dar glória a Deus. Eu vou falar de novo. Todas as vezes que Jesus foi a um lugar, ele foi para agir em 3 dimensões, agindo no presente, na situação que estava ali agora, agindo para corrigir problemas do passado e para começar a projetar o futuro. Isso! Nessa dinâmica, nessa fé, que essa aqui, eu vim pregar uma mensagem de fé. Nessa fé, é que o meu e o seu Jesus vai passar nos termos de Tiro e Sidom. Isso aqui é uma coisa estranha. Estranha porque Jesus baseou o seu ministério basicamente em 2 principais regiões, Judéia e Galiléia, passando eventualmente por Samaria, que estava no meio das duas. Jesus foi a Samaria no mínimo umas 2 vezes, de uma maneira mais eficiente. Das outras ele apenas passou, mas sempre na Palestina. O ministério de Jesus se desenvolve e é exercitado na região da Palestina. Em uma, eu disse 2, não, né? Eu disse 5, eu disse o quê? Em uma única oportunidade, os pés do meigo nazareno pisam fora da Palestina. Uma. Foi justamente quando ele entrou em Tiro e Sidom.
Quando eu olho para isso aqui, eu não posso pensar que isso foi à toa. Porque como é que alguém vive 33 anos num território, numa única oportunidade? Ele põe o pé fora desse território. Isso não foi por acaso. Alguma coisa de profética, de espiritual, de tremenda, de emblemática, alguma coisa de terrível, de revolucionária, de gloriosa, de poderosa, de ungida, de graciosa, de restauradora, de restituidora, de magnífica, alguma coisa ele foi fazer lá. Eu começo a entender a razão da entrada de Jesus em Tiro quando eu olho para o livro de Josué. Porque no livro do profeta Josué, você sabe que uma das tônicas do livro é a entrada dos filhos de Israel em Canaã. E, consequentemente, a posse dessa herança no Senhor. O livro de Josué se destina, em um bom pedaço dele, a descrever, a delimitar os espaços que deveriam ser ocupados por cada uma das tribos. Josué chamava uma tribo e dizia: o território que você vai se apossar é esse aqui, está vendo aquele lá? Depois daquele monte lá, é isso aí, vamos desenhar um mapa aqui. Você, fulano, tribo tal, a sua terra é essa, vai lá e conquista, bota quem está lá para fora, dá um jeito, expulsa gigante, dá uma machada, uma sapateada, a terra é tua, vai lá e tá. Era assim. Quando chegou na vez de Azé, Josué começou a listar: isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Azé, vai olhando para o norte. Vai olhando para o norte, estou olhando, vai olhando. Você está vendo lá no extremo, quem está lá, Josué? Lá está Tiro. Quem está lá, Zé? Tiro e Sidom. Está lá, mas é teu. Vai fazer parte do mapa da Terra Santa. Você entendeu, Azé? Entendi, sim, senhor. Quando Josué virou as costas, acho que Azé olhou e falou: rapaz, aquilo está longe demais da conta. Lá, fora que o povo de lá é brabo demais, tem um negócio do diabo que sentou no trono, eu vou lá, nada, você está louco. Até onde que eu tenho que ir, Josué? Até lá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir só até aqui. Eu finalizo o mapa aqui e deixo Tiro e Sidom para lá. Só que você precisa entender que existe o mapa de Deus e o mapa dos homens. E o mapa de Deus sempre prevalece. Escute, Deus, através de Josué, desenhou um mapa. E ele disse: Azé, está vendo Tiro e Sidom? Estou vendo, é sua. Tem que fazer parte do mapa. Está entendendo, Azé? Tô. Mas Azé se acovardou, pegou e puxou para trás o mapa e não foi até aqui. Foi só até aqui. Aí vem Jesus. Aí, como não tomou posse, enrolou daqui, enrolou de lá, virou lugar que o diabo tinha um trono, essa conversa toda que você já conhece. Aí vem Jesus, sem espada na mão, sem escudo, sem lança, mas cheio de poder, graça, unção, autoridade e palavra. Ele vem subindo o extremo norte da Galileia, e alguém está dizendo assim: Senhor, o território da Palestina já acabou, você vai pisar em território gentil. Por que o senhor está indo lá? Não, eu vou continuar andando mais um pouquinho. Mestre, mas a terra que é nossa já acabou. Essa terra aí é território gentil. O que o senhor vai fazer lá? Eu vou esticar o mapa, porque o que Azé não ganhou na espada, eu vou ganhar no amor. Eu vim de Deus aqui nesse domingo entregar uma palavra. Existem coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, que fazem parte do plano original de Deus. Você ainda não conquistou, mas eu vim dizer que Deus vai esticar o mapa. 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 Segure na mão de quem está do teu lado aí. Fala para ele: Jesus está caminhando hoje na direção dos territórios que você não conseguiu conquistar, porque eles fazem parte do plano original. Pastor Cristian, eu estou vendo Jesus caminhando hoje, e cada passo que ele dá, ele está puxando o mapa para frente. Cada passo que ele dá, ele está puxando o mapa para frente. Cada passo, que se segurem os gigantes, que se segure Satanás. Pastor, o diabo botou um trono lá em casa, ele vai ter que dar um jeito de tirar. Ele vai esticar o mapa.
Eu vim dar uma palavra de ordem na autoridade do nome de Jesus. Que Satanás faça as trouxas dele e parta de lá. Quem manda naquele lugar tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. É só quem crê, só vai glorificar quem crê. É só quem crê. Seu limite de conquista, de atuação, tem uma linha. Seu limite de conquista, de atuação, tem uma linha. Mas fala para o vizinho, dá uma olhada no mapa. Falei para ele, diga, mas não é no mapa da sua covardia. É no mapa que o Senhor escreveu. Dá uma olhada no mapa. Fala para ele. Dá uma olhada no mapa. E veja como o seu mapa acaba aqui. Mas o de Deus ainda tem alguns quilômetros à frente. Enuri, Omentria, Renociando, Comintaravaxé, Alamanto, Covassuri, Quemproviaia. Não fique escandalizado com a minha língua estranha, não. Esse evento aqui é de avivamento. O Bicalando reprovar, Amante o que valamando reprocatá, Amando reprovinarabaxanda, Emanto candalabaxéia. Vai adorando, porque enquanto você adora, Deus está esticando o mapa. Vai adorando, porque enquanto você adora, Ele está esticando o mapa. Está esticando o mapa. Está esticando o mapa. Aí vem Jesus esticando o mapa. Vem Jesus esticando o mapa. E olha onde ele está entrando. Está entrando onde desde Ezequiel 28 o diabo tinha um trono. Aí quem vem? Vem saindo daquelas cercanias. Uma mulher que estava com um problemaço em casa. A filha estava miseravelmente endemoniada. Não por acaso, o problema que Jesus foi resolver em Tiro e Sidom não era de saúde física. Não por acaso o problema que Jesus resolveu em Tiro e Sidom era de possessão maligna. A guerra era diretamente com quem tinha um trono lá. Aí vem a mulher. Ela veio do jeito certo. Fala para umas 3 pessoas, ela chegou do jeito certo, certo? Da terra. Não tinha jeito melhor para essa mulher chegar, gente. Não tinha. Ela chegou do jeito certo. Sabe por quê? Ela chegou adorando. Gente, escute isso aqui. Chegar adorando, por si só, já é o melhor jeito. Por si só. Mas nessa conjuntura de Marcos 7, aí que rebentou. Porque a Bíblia diz que ela vem saindo daquelas cercanias. Ela vem vindo do lugar onde o diabo tinha um trono e glorificando ao nome de Jesus. Não, você não entendeu. Ela vem saindo de onde o diabo tinha um trono e já chega glorificando o nome de Jesus. Ninguém sai de um lugar de costas. O lugar que eu quero sair está aqui. Eu saio assim? Como é que eu saio? Eu dou as costas para o lugar de onde eu estou saindo. Se a mulher está indo adorar Jesus, se o trono do diabo está aqui e Jesus está lá, para ela ir adorar lá, ela já começou matando o diabo de raiva, porque ela fez assim para o trono dele, ó. Chacoalhe mais 5 pessoas aí. Chacoalhe mais 5 pessoas. Diga, o diabo já está desesperado. Diga, antes de você dar glória a Deus aqui na igreja,
Ele já estava desesperado. Sabe por quê? Você deixou o trono dele lá, deu as costas para o trono dele e veio aqui adorar. Quem veio adorar? Levanta a mão para o céu. Ele estava lá dizendo que ia comandar a vida dos seus filhos, mas você deu as costas para ele e veio adorar. Ele estava lá dizendo que ia enterrar teu marido na droga, mas você deu as costas para ele e veio adorar. Ele estava lá dizendo que o destino da tua família era na bancarrota, mas você deu as costas para ele e veio adorar. Ele deu pulinho, pegou cetro, lustrou o trono e disse: quem manda aqui sou eu. Você deixou ele falando sozinho, deu as costas e veio adorar. Já que você veio adorar, adora mais um pouco. Já que você veio adorar, adora mais um pouco. Já que você veio adorar, adora mais um pouco. Já que você veio adorar, adora mais um pouco. Pastor, mas eu não fiz nada. Pastor, não fiz nada, não falei nada. Não precisa falar. Quando você bate a porta da tua casa, entra dentro do carro, você está dando as costas para ele, está vindo adorar. Tá! Isso então me diz. A adoração desta mulher mexe com Jesus. Os discípulos são fracos de memória. Os discípulos estão dizendo: mestre, a mulher está incomodando, vamos mandar ela embora. Os discípulos estavam desligados, irmão. Aquele som não era incômodo. Aquele som era um estrondo no inferno. O barulho da adoração daquela mulher era o barulho de alguém que virou as costas para o trono do diabo. Eu sei perfeitamente bem que aqui existe gente oriunda de outras crenças. Sei perfeitamente bem que existe gente aqui que tem uma tradição familiar no catolicismo apostólico romano. Eu sei que gente aqui que tem uma tradução familiar no espiritismo, na umbanda, na quimbanda. E você está aqui hoje sofrendo, chorando. Você está aqui hoje apertado, está numa guerra, está numa luta. Está dizendo: pastor, o negócio está difícil para o meu lado. Você está entendendo por que isso tudo aconteceu? Porque quando você decidiu adorar, você virou as costas para tudo isso. Você virou as costas para Maria, virou as costas para os ídolos, virou as costas para os terços, virou as costas para tanta coisa. E é verdade que não está sendo fácil, mas eu vim dizer uma coisa para você: não existe nada que o diabo prenda, que esse que você está vindo adorar não tenha poder de soltar. Ele segurou tua filha, ele segurou teu filho, ele segurou teu marido, ele sequestrou teus bens e disse: se você der as costas para mim, eu te mato. Se você der as costas para mim, eu vou falir tua empresa. Mas eu vim de Deus dizer: caminha sem medo na direção de Jesus, vire as costas para ele. Pastor, quem é que me garante o Senhor? Eu não, quem garante é ele. Quem garante é ele. Quem garante é ele. A obra que Jesus está realizando é profunda. Ele está puxando o mapa. Está entrando como Deus, como Senhor. E a mulher entendeu o que muita gente não entendeu. Virou as costas para o trono do diabo e foi adorar a Deus. A quem podia. Jesus está entrando como rei. Está entrando como profeta. Mas está entrando no uso de uma atribuição legítima. A Bíblia diz que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque não tem começo e nem tem fim. Ele está entrando em Tiro e Sidom também no exercício do ofício sacerdotal. Porque perceba a dinâmica do mundo espiritual, isso é lindo de se observar. Perceba a ordem que há no mundo espiritual. Perceba o rigor dos critérios do mundo espiritual. Quando a história de Tiro e Sidom começou a descer a ladeira espiritual? Quando a dinastia de Irão acabou.
E quando foi que a dinastia de Irão acabou? Quando um homem rompeu com essa dinastia. E quem foi que rompeu? Ele disse, foi um sacerdotes são pessoas que têm poder espiritual. Sacerdotes são uma interface entre o homem e Deus. Sacerdotes, eles desempenham um ofício. Eles fazem, estamos falando obviamente de um contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Sacerdotes fazem uma ponte. Sacerdotes intermediam uma ligação. Sacerdotes levam coisas da terra para o céu. Sacerdotes levam os homens, ou as causas dos homens, ou a adoração dos homens para Deus. E a história de Tiro começa a ser destruída, desarticulada, desarranjada, através da figura de um sacerdote. É a figura de um sacerdote que quebra a aliança, que aparta Tiro e Sidom. É a figura de um sacerdote que introduz o culto a Baal. É a figura de um sacerdote que distancia definitivamente esses dois povos. Então é por isso que eu estou dizendo que Jesus entra em Tiro e Sidom, também no uso da sua atribuição sacerdotal, porque apenas um sacerdote pode reconstruir a ponte que um outro quebrou. Uramante, Revácia. Eu vim aqui entregar uma palavra de Deus. Deus está reestabelecendo a conexão entre você e o céu. Deus está reestabelecendo a conexão entre a sua casa e o céu. Eu vim dizer que algumas coisas na sua casa vão começar a mudar. Eu vim ser tão ousado pelo Espírito, que vim dizer que até o cheiro, pastor, o senhor está falando uma questão espiritual? Não, eu estou falando literalmente que até o cheiro da sua casa vai mudar, porque casa onde o sumo sacerdote entra, a ponte quebrada é reedificada. Casa onde o sumo sacerdote entra, o que estava apartado se unirá novamente para a glória de Deus. É lindo porque o universo profético está se movendo enquanto Jesus está ali. Enquanto Jesus está ali, profecias estão se cumprindo. Quem de nós aqui não conhece uma tremenda, uma maravilhosa profecia que animou aos irmãos que reconstruíam o templo? Essa profecia foi a seguinte: e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Repita após mim: a glória. Muito fraco. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Perceba o que Jesus está fazendo. Qual é a razão principal que faz com que essa palavra seja verdade? A gente sabe muito bem que o segundo templo não era melhor do que o primeiro num aspecto estético. O segundo templo não era maior do que o do primeiro no aspecto de organização, de nobreza, de estrutura física. Muito pelo contrário, ele perdia muito. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque a presença da glória de Deus na pessoa de Cristo estaria ali. Jesus não entrou no templo de Salomão, mas entrou no templo de Zorobabel. Sim, embora o templo de Zorobabel tenha sofrido uma reforma por Herodes, mas é a mesma estrutura. Jesus entrou ali, ele é a glória de Deus. Ele é a substituição da arca. A arca era um móvel, Jesus é alguém, é uma glória que se move. A arca era um objeto fixo. Jesus, aonde ele vai, ele leva a glória com ele. Então escute isso, porque nós falamos aqui, e você fixou, não tenho dúvida, no seu coração que Tiro fora diretamente responsável pela destruição do templo. Mas a profecia que parecia não favorecer a Tiro e Sidom em nada, a profecia que parecia não ter nada a ver com Tiro e Sidom, esta profecia que acabamos de repetir, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Essa profecia tinha tudo a ver com Tiro e Sidom. Diga para umas duas pessoas: essa profecia tinha tudo a ver com Tiro e Sidom. Porque como é maravilhoso, escute isso, como é maravilhoso derrubar uma coisa e ouvir alguém dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque esta profecia também era para Tiro? Porque Tiro agiu
Tiro agiu diretamente na queda daquele templo. Quando Deus está dizendo a glória do segundo templo será maior, essa profecia está chegando também para Tiro. É Deus dizendo que existem coisas que eu derrubei, ou no mínimo, ajudei a derrubar. Quantos de nós aqui em algum momento da nossa vida não olhamos para uma coisa, para uma carreira, para um ministério, para a nossa vida, para algo que fizemos, que empreendemos esforços, um sonho que tivemos, um projeto que idealizamos, e quantos de nós aqui já não tivemos a coragem de olhar para aquilo no chão e dizer, eu sou responsável por isso. Eu não vou dizer que foram os caldeus que derrubaram, derrubou porque eu errei, derrubou porque eu agi da maneira errada. Quantos de nós já não tivemos alguma vez a clareza de olhar para algo no chão e dizer assim, a culpa é minha, eu tomei as decisões erradas, eu não agi quando deveria estar no chão. Mas quando Tiro olhava para o templo que ela ajudou a levantar e ela mesma ajudou a derrubar, ao mesmo tempo vinha a voz profética de Deus dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que o senhor veio entregar, pastor? Eu vim dizer que existem coisas que você levantou, aí depois você vacilou e derrubou, mas eu vim dizer, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E vou dizer mais uma vez, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a pergunta que eu vim fazer é a seguinte, a primeira os caldeus derrubaram porque eu errei, mas a segunda chega da glória de Deus. Eu pergunto, quem é que derruba? Quem é que derruba? Quem é que derruba? Pega na mão de quem está do teu lado, diga, o que você está levantando agora é diferente, o que Deus está fazendo agora é diferente, porque agora não tem só coluna, agora tem glória, agora não tem só piso, agora tem glória. Pastor, o que me leva a acreditar que dessa vez o meu projeto não vai cair como o primeiro, é porque dessa vez tem glória, e glória sustenta, glória sustenta, glória sustenta. Tiro recebe uma enxurrada de bênção. A glória da segunda casa está pisando em Tiro. A própria glória se moveu de Jerusalém e foi até Tiro. Tiro recebeu a visita da glória, a visita de Cristo. É uma palavra de conforto para um povo que derrubou um templo, mas que está vendo a glória da segunda casa diante deles agora. Jesus saiu, foi uma visita rápida, e eu concluo agora. Uma visita poderosa, uma visita emblemática, mas uma visita rápida. Jesus sai e Tiro e Sidom parecem sumir um pouco do cenário, até reaparecerem com força total em Atos 12, não se preocupe. Não vou utilizar nem um nono do tempo que utilizei para falar das outras coisas, para falar de Atos 12. É só um desfecho profético, um alerta profético e um fechamento de bênção e de vitória para você esta noite. Mas também de alerta. Eles vão reaparecer com força em Atos 12. No momento onde Herodes está com a corda toda e a bola toda. Porque ele está governando por todo o território da Palestina. Esse Herodes, que não é o grande, não é o mesmo que matou as crianças na infância de Jesus, é um terceiro já nessa dinastia. Ele agora comanda sobre toda a Palestina e está por cima da carne seca. Veja bem, eu e você conhecemos muito bem o momento bíblico, onde o texto diz para nós que Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Vai. Não. Por quê? Por quê? Porque não deu glória a Deus. A gente já sabe disso. Herodes estava por cima, Herodes estava em Cesareia. Cesareia era uma cidade, ou melhor, Cesareia era uma cidade, mas a fortaleza em Cesareia, a sede do Império Romano em Cesareia, era uma construção que estava aniversariando. Herodes estava muito pomposo e muito satisfeito. É interessante perceber que por uma razão um tanto quanto esquisita, o Império Romano não manteve a sua sede em Jerusalém. Era fato que Jerusalém
Jerusalém era a região mais importante de toda a Judéia. Era o centro político, a capital religiosa. Mas só que Herodes pega o seu centro de governo, o seu QG, e transfere para a Galileia. Ficou longe do templo, longe do sinédrio, longe das coisas de Deus. E isso é um erro tão gritante, porque tem gente que pensa que construindo coisas longe da sede de Deus, ficará longe da justiça de Deus. Mas as coisas não funcionam assim, porque Deus não mandava só em Jerusalém. Deus mandava em Jerusalém, em Cesareia, na Grécia, em Roma. Ele mandava em tudo. E Herodes achou que ia fazer gracinha em Cesareia e Deus não ia dizer nada, porque Deus só era Deus em Jerusalém. Mas Deus entrou na festa de aniversário de Cesareia, jogou o bolo no chão e matou Herodes na frente de todo mundo. Porque às vezes Deus precisa estragar a festinha de alguém que está muito tupetudo, para mostrar que ele ainda é Deus. Eu vou liberar uma palavra aqui. É uma palavra profética. Não vai ficar nessas paredes, porque não tem nada a ver conosco. Ela vai sair por essa janela e vai ganhar o mundo espiritual. Escute o que eu estou dizendo. Deus vai entrar na sede de muita gente nesse século 21 e vai derrubar muita gente dentro do seu mundinho, porque não existe ninguém que erga uma fortaleza capaz de segurar o braço da justiça de Deus. Fique de pé do seu lugar agora. Sabe o que a gente já sabe? A gente já sabe que Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Mas você prestou atenção no começo do versículo? Você prestou atenção que a Bíblia diz que havia uma séria divergência entre Herodes e os de Tiro e Sidom. Herodes morreu comido de bicho na frente de uma plateia, mas o verso anterior explica que plateia era essa, e a gente não tinha percebido isso. O verso anterior diz que Tiro e Sidom tinham uma divergência com o rei. Tiro e Sidom se alimentavam dos legumes, das hortaliças produzidas na Galileia, e estava tendo alguma guerrinha comercial, dessas que de vez em quando a gente vê na televisão, entre Tiro e Sidom e Herodes. Herodes deve ter fechado as portas e não vão vender nada para eles que morram de fome, e estava aquele negócio. Os de Tiro e Sidom conseguiram uma audiência com Herodes através da influência de um camarada chamado Blasto. E aí a Bíblia diz que Herodes, em dia marcado, vestiu-se de vestes reais e foi para frente da plateia e dirigiu-lhes a palavra. Peraí, com quem ele estava falando? Ele estava falando com aqueles que marcaram a audiência. Quem marcou a audiência? Quem marcou a audiência? Vou repetir. Ele estava falando com os que marcaram a audiência. Quem marcou a audiência? Quem marcou a audiência? Herodes está se achando Deus. E o povo de Tiro e Sidom, que era marcado por lugares por ser um lugar onde homens queriam ser Deus, e onde Jesus tinha entrado para dar uma oportunidade, o povo está diante dele. E você sabe quem foi que gritou, voz de Deus e não de homem? Os de Tiro e Sidom. Então eu quero encerrar essa mensagem, antes de fazer o apelo, dizendo para você que a visita de Jesus na tua Tiro e Sidom, para fazer você dar as costas para o trono do diabo, para fazer essa coisa toda que eu já falei aqui, a visita de Jesus na tua Tiro e Sidom precisa produzir um fruto. Escute qual. Quando você estiver diante de Herodes, ainda que você dependa do território dele para alguma coisa, se ele fazer cara de quem está querendo glória, vira as costas para ele e diga que a glória pertence a Deus. O texto é claríssimo em dizer para nós que eles dependiam. Diga para quem está ao seu lado, dependiam. Ô palavrinha que está fazendo muita gente dizer para Herodes que ele é Deus. Dependência. Tiro e Sidom precisavam dos alimentos que saíam da mão de Herodes. Herodes fechou a mão e disse, não dou mais nada. Tiro e Sidom abriu a boca e disse, você é nosso Deus. Mentira. Eu vim dizer para você, não coma na mão de Herodes. Deus é o único Deus na sua vida. Pastor, mas o meu chefe, e daí? Pastor, e daí? Pastor, mas e daí? Não tem ninguém que tire da minha boca o louvor que pertence somente a Deus. Eu quero ver se você entendeu essa palavra. Levanta as duas mãos para o céu.
Quando eu disser, solta o grito da adoração. Quando eu disser, você vai gritar comigo 3 vezes. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Você está preparado? Dá uma boa olhada para frente, porque não é o púlpito que está aqui, não somos nós. Quem está de frente para você é Herodes. Ele está fechando a mão e está dizendo, eu vou te prejudicar. Ele está fechando a mão e está dizendo, vamos quebrar o acordo comercial, tu vai morrer de fome. Ele está fechando a mão e está dizendo, eu estou com roupa de glória, abre a boca e glorifica o meu nome. Mas não é isso que vai acontecer. Vai acontecer que você tira esse dom que recebeu a visita de Jesus e deu as costas para o trono do diabo. Você vai gritar, só o Senhor é Deus 3 vezes, olhando na cara dele. Vamos lá, 1, 2, 3, solta o grito! A terceira, só o Senhor é Deus. Levanta a mão, manda a glória pra cima. Sabe uma coisa? Existe gente que chegou aqui hoje e virou as costas para muita coisa. Mas sabe, você está com medo e eu entendo. Tem gente que está te amaldiçoando, tem gente que está dizendo que se você fizer isso, você vai morrer, você vai ficar pobre. Só que eu vim dizer uma coisa para você: fiel é o que te fez a promessa. Existe gente que só não tomou uma decisão ao lado de Jesus ainda, gente que está frequentando essa igreja aqui, ó, mas não tomou uma decisão ao lado de Jesus ainda. Você sabe por quê? Porque ainda tem dependências com Herodes. Os acordos que você tem com ele ainda te amedrontam. Você tem medo da fonte da mão dele secar. Mas eu vim de Deus aqui te entregar uma palavra. Rompe isso hoje. Porque se esse Deus que eu sirvo não te sustentar, eu rasgo a minha Bíblia. Você não precisa de blasto. Você não precisa de camareiro. Você não precisa de audiência com Herodes. Você precisa dar para Deus a glória que é dele. É isso que você precisa. Eu quero chamar o primeiro corajoso que vai das costas para o trono do diabo e vai hoje reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Saia do seu lugar e vem aqui nessa noite de domingo. Cada passo que você dá, Deus estará esticando o mapa da tua conquista. Há coisas poderosas para acontecerem na sua família. Aonde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Não fica com medo não. Das costas para o trono de Satanás e vem aqui dar glória que é de Deus. A primeira já está vindo. Cadê a segunda? A segunda pessoa já está chegando aqui. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Deus quer entrar na sua casa, quer revolucionar a história da sua família. Onde está a terceira pessoa? Gente aqui do meu lado esquerdo, gente lá de trás, está aqui a terceira pessoa. Glorifique o nome do Senhor. 3 pessoas já deram as costas para o trono do diabo. Cadê o quarto? Aonde está a quarta pessoa para Jesus nesta noite? Aonde está a quarta pessoa para Jesus esta noite? Não tenha medo de quebrar a aliança. Não tenha medo de quebrar o acordo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você derrubou muita coisa. Você falhou em muitos aspectos. Mas não está tudo acabado. Vem aí a glória da segunda casa. Onde está a quarta pessoa? Escute, em nome de Jesus, você precisa dar as costas para isso hoje. A quarta pessoa está caminhando aqui para a glória de Deus. Você não pode mais, escute isso aqui. Você não pode mais permitir que o adversário brinque com você, te segurando. Ele está dizendo: eu sequestrei os teus bens, eles estão nas minhas mãos. Se você der as costas para mim, eu vou quebrar você, eu vou falir você. Mas eu vim dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Dê um passo de fé na direção de Jesus hoje. Reconheça e valorize o fato dele ter falado tudo que ele falou para você. E agora é o momento triunfal, o momento de você virar as costas mais uma vez e dizer que a glória é de Deus e você o servirá. Vou perguntar a última vez: há uma quinta pessoa aqui entre nós para Jesus? Há uma quinta pessoa aqui? Então, igreja, por favor, levante a sua mão. Mas dá um melhor aplauso que você já deu esse ano. Vai ser o melhor.
festa muito linda. Aleluia. Esperando por você.